Olá, friends! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem bolovo, bolinho de carne com ovo na air fryer. Essa receita, gente, me remete a muitas lembranças da infância. Hoje em dia não é tão comum, tá até voltando aí em algumas lanchonetes e tal, mas é uma receita que eu comia muito quando eu era criança e eu acredito que também quem já tem um pouquinho mais de idade como eu deve lembrar disso daí. E é muito simples, é basicamente um bolinho que é feito de carne empanado e dentro tem um ovo. Você pode fazer também com um ovo comum, mas aqui eu vou estar utilizando o ovo de codorna. Então eu vou fazer, na verdade, mini bolovos, tá? Eu acho que fica mais bonitinho pra apresentar, pra servir numa festa, pra petiscar com os amigos, etc. E também é muito mais fácil de comer. E o ovo de codorna eu acho que fica ainda mais gostoso do que o ovo comum. Então vamos lá. Para essa receita nós vamos precisar de carne moída, um ovo, ovinhos de codorna, aqui eu tenho 30, tá? É basicamente uma caixinha que geralmente vem 30. Farinha de rosca torrada, aquela especial que eu já ensinei aqui no canal. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aqui no canal mesmo. Tem um vídeo que eu ensino a preparar essa farinha, uma farinha especial para que a gente possa fazer empanados e milanesas na air fryer. Vou utilizar também um pouquinho só de farinha de trigo, sal, temperinhos a gosto, um pouco de pimenta também, que vocês sabem que eu adoro. Os temperinhos você pode utilizar alho, cebola, cheiro verde, orégano, ervas, ao seu gosto. Tudo de preferência bem picado e bem triturado, que é pra não atrapalhar o nosso bolinho, senão ele pode rachar todo, tá? E aí ele não fica tão bonitinho. Vamos então começar aqui com a nossa receita. A primeira coisa que nós temos que fazer é o preparo da carne, tá? Então, para o preparo da nossa carne, eu vou utilizar o sal, a farinha e os temperinhos a gosto que eu falei aqui para vocês, e a nossa carne moída. Pode ser a que você achar melhor, tá, gente? A carne fica a sua escolha. Eu geralmente utilizo carnes mais magras, mas assim, fica ao seu critério. A carne moída que você preferir, que você já está acostumado a utilizar. Vou colocar então aqui num bowl maior e aí eu vou acrescentar o sal. Vou acrescentar a pimenta do reino, a farinha e os outros temperos. Lembrando que as medidas certinhas de todos os ingredientes que eu vou utilizar aqui, elas estão no blog, nessa mesma receita aqui de bolinho de carne com ovo de bolovo, tá? O link eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, um pouco mais abaixo do vídeo você tem na descrição, tá? Os detalhes. Clicando, tem o link que já te leva direto para a receita, onde tem explicado por escrito e também tem foto passo a passo e todas as medidas certinhas. Então, tô acrescentando aqui a farinha, os temperos. Agora, tem que misturar bem, gente, até ficar praticamente uma massinha, como se a gente fosse fazer almôndegas, tá? Já misturei bem, então, minha carne já tá bem temperada, tá bem homogênea, ó. E nós vamos agora para modelar os bolinhos. Então eu vou separar aqui os ovos e a carne. Vou pegar aqui um outro pratinho para que eu possa ir colocando eles, tá? E aqui é muito simples, gente. Basta pegar um pouquinho de carne, faz uma bolinha, dá uma achatadinha, põe um dos seus ovinhos de codorna no meio e aí você vai apertando e modelando até cobrir todo ele com a carne. Não pode fazer muito grosso, tá? Essa camada aqui, e nem também muito fininha. Até porque senão a aparência também não fica legal. Então olha lá. Vou fazer um aqui mais perto da câmera para que vocês possam ver, tá? Ó, fiz uma bolinha, dou uma achatadinha, coloco um ovinho aqui no meio, vai puxando as bordas até cobrir bem. Vai fazendo bem a bolinha. Cuidado para não deixar ar dentro, tá, gente?
bolinha perfeita, ó. E você pode repetir o processo com todo o restante dos ovinhos. Já fiz todas as bolinhas então, recheei com um ovo. E agora nós vamos empanar. Então aqui eu tenho um ovo e a farinha de rosca especial que eu falei pra vocês, tá? Nós vamos dar uma batida ligeiramente nesse ovo, tá? Pra quebrar a película e a resistência dele, pra depois a gente poder empanar. Prontinho. E agora, gente, é só empanar. Isso não tem segredo, né? Basta nós pegarmos os bolinhos. Com uma mão você passa nos ovos. Tira bem o excesso, como eu sempre ensino. Empanado com muito excesso não fica legal. E com a outra mão você vai empanando na farinha de rosca. Tira também o excesso. Então, olha lá. É só repetir esse processo com todas as bolinhas agora. Já empanei, então, todos os meus bolinhos. E agora vou preparar na air fryer. O ideal, gente, é que vocês coloquem metade dos bolinhos, tá? Como rende cerca de 30, então é ideal que você coloque uma metade, tá? Para que eles fiquem fritinhos por igual, todos os lados, tudo bonitinho. E depois você coloca a outra metade. Então olha lá, meus bolinhos. Agora eu vou levar para a air fryer. E aqui o tempo, gente, vai ser uma média de 15 a 20 minutos a 200 graus. É bom vocês irem olhando a partir dos 15 minutos, tá? Para que não fique também muito torrado. Agora, dá uma olhada como que ficou. Gente, tá sequinho por fora. Tão lindos. Enquanto esfria aqui um pouquinho para poder provar, deixa eu dar algumas informações para vocês. Primeiro, essas manchinhas que ficam é o próprio suco da carne, tá? Que vai umedecendo a farinha de rosca, o empanamento, e aí acaba ficando com essas manchinhas por fora. Normal, não muda nada o sabor, não vai prejudicar nada os seus bolovos, tá? Outra coisa, caso você tenha algum tipo de intolerância, você também pode consumir isso daqui. Se você tiver intolerância ao glúten, você for celíaco, basta você substituir a farinha de trigo que eu usei por alguma outra farinha qualquer, como por exemplo a farinha de arroz, fécula de batata, amido de milho, tá? E na hora de empanar, ou você utiliza uma farinha de rosca feita com pão sem glúten, que você mesmo pode fazer, torrando o pão sem glúten que sobrar, e depois triturando, peneirando e fazendo essa farinha. Ou uma outra dica também muito legal, que deixa também essa receita até mais nutritiva e mais rica em fibras, você pode usar a linhaça dourada em pó, a farinha de linhaça dourada, ou triturar a linhaça dourada até ela ficar quase que uma farinha. Ela vai ficar bem parecido com a farinha de rosca, douradinha, amarelinha. Aí você pode empanar e depois preparar da mesma maneira. E aí nesse caso não vai ter problema nenhum se você tiver algum tipo de intolerância, tá? Então vamos lá. Eu queria mostrar pra vocês como que está dentro do bolinho, pra vocês terem uma ideia. Porque ele fica lindo, gente. Olha só. Tá vendo que a carne fica rosadinha, né? Ela não fica esturricada, ressecada, não. E você pode comer como você preferir. Claro que uma cervejinha, um drink vai muito bem para acompanhar. Você também pode preparar molhos de acompanhamento. Tem um post lá no blog que eu ensino vários molhos de acompanhamento. Pode consumir com ketchup, mostarda, maionese, como eu tô fazendo aqui, como você preferir. E lembra que todos os ingredientes, as medidas certinhas, estão no link aqui na descrição. Está lá no blog, na mesma receita com o mesmo nome aqui, de bolovo ou bolinho de carne com ovo. E se você gostou dessa receita, não esquece de dar um joinha, se inscreve no canal, tá?